Peço que você abra a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, muito fácil de achar, fica antes de 2 Pedro, tá? Facinho de achar. Se você não acha, e pede socorro, o irmão está do lado. E, como é de costume, eu gosto sempre de trazer um pouco do contexto do que a carta fala, para quem fala. É muito claro que, logo no primeiro capítulo, a gente vê o autor da carta, né? Que é Pedro, e ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus, dada a necessidade de reafirmação e do processo de uma igreja que está crescendo. Então, eu gosto sempre de fazer a alusão, quando eu converso um pouco sobre Paulo, e nunca me esquecer de Atos 9. Da mesma forma, quando nós conversamos sobre Pedro, nunca me esquecer de João 21. Porque ali, a partir daquele momento, João 21, que ele se encontra com Jesus na praia, na verdade, que Jesus se encontra com ele na praia, porque é Jesus que vai ao encontro de Pedro, é Jesus que vai ao encontro do perdido, e ali chama, ele faz aquele convite. Dali, então, você vê esse homem de Deus que antes, né, era todo errado na vida, né, com algumas suposições erradas, não sabia se vivia plenamente para a honra de Cristo ou se o negava. Mas agora em Atos nós vemos esse homem crescendo, e aqui na carta de Pedro ele está ensinando a sua igreja, cuidando da sua igreja, dada a visão da obra de Cristo, quando Jesus o comissiona e o chama e diz: apacenta os meus cordeirinhos. Ele faz isso por 3 vezes, está lá em João 21. E a primeira carta de Pedro é uma carta universal, é também chamada de carta católica, né, que quer dizer, o termo católico significa universal. Tá bom? Então ela não tem uma igreja específica, ela é designada a todas as igrejas, principalmente as igrejas ali da Ásia Menor que por ali estavam, né? Pedro, conhecido como apóstolo da esperança, nós sabemos que João é o apóstolo do amor, Pedro é o apóstolo da esperança, né? Pedro está provavelmente aqui, meus irmãos, em Roma, escreve mais ou menos aí no ano 64. Ele escreve para consolar, para encorajar, para exortar e para advertir esses irmãos dos quais as cartas chegarão. Então, se essa carta chegou até nós vamos lê-la hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre ela. Com certeza, nós temos esse propósito também, ou a carta tem esse propósito para nós que somos a igreja do Senhor. Nos consolar, nos encorajar, nos exortar e nos advertir. E, como de praxe, né, todo o livro da Bíblia apresenta a pessoa de Jesus Cristo. E eu acho isso bacana demais na palavra de Deus, né? E não é diferente da primeira carta de Pedro, que apresenta Jesus Cristo como a preciosa pedra angular. A preciosa pedra angular. Isso faz um link muito interessante quando Jesus chega para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando dele mesmo. Daí cai por terra toda a visão do papado, do primeiro papado, estar na pessoa de Pedro, né? Jesus estava se referindo a ele. Ele edificaria a igreja, ele é a pedra que edifica a igreja, ok? Então nós vamos fazer essa leitura, dada assim essas simples informações do contexto da carta, e convido você para que abra 1 Pedro 4, capítulo 4, versos 7 e 11. 1 Pedro 4, versos 7 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Antes, porém, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, te bendizemos porque podemos prestar um culto vivo, Senhor Deus, sadio, inteligente, sincero ao Senhor. A nossa vida está aqui diante do Senhor, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por vidas recebidas, Senhor Deus, pelo corpo do Senhor que cresce. E nós queremos nos debruçar na palavra do Senhor, e tão somente a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Seja bendito o teu nome, seja glorificado o teu nome, no nome santo, precioso, doce e amoroso de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante que a carta podia terminar aqui, né? Parece que Pedro está correndo, está chegando no final da carta, mas ainda segue-se ali um bom pedaço do capítulo 4 e depois do capítulo 5, né? Então é muito legal essa. E eu gostaria que nós pensássemos hoje, como já foi projetado aí o tema, santidade na prática
apesar do fim. Todos sabemos que as mensagens desse mês estão focadas na questão de santidade, de buscar o Senhor, de vida prática com o Senhor, de fazer a igreja pensar nessa proposta. E assim como uma empresa, ela tem duas ações muito importantes. Quem trabalha aqui em empresa grande, né, na maioria das vezes, isso já está também se estendendo para médias empresas e até pequenas empresas. As empresas, elas têm dois tipos de correção. A correção, ações, na verdade, né? Uma ação corretiva e a ação preventiva. A ação corretiva é aquela que se dá quando já aconteceu um problema, né? Quem aqui trabalha na Vale sabe disso. Quando acontece um problema, você cria ou registra ações corretivas. A ação preventiva é quando alguém vê um problema que vai acontecer, vê alguma coisa que vai dar ruim, vamos assim dizer, e já vai e cria uma ação, e chama alguém, e chama um grupo de pessoas, ou um grupo de profissionais para que aquele erro não aconteça. A intenção do nosso coração aqui é que Deus fale profundamente ao seu coração. Se Ele tiver que corrigir alguns erros na vida da igreja, que Ele assim o faça. Se Ele tiver que prevenir, que Ele assim o faça também. Seja tudo para a honra e glória dEle. O nosso culto aqui é para o Senhor. Nosso culto não é para homem. Nosso culto não visa a glória do homem, não visa massagear o seu ego, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. No que você e sua igreja acreditam? Hein, Ângela? O que você e a sua igreja acreditam? Um pastor preocupado com isso, preocupado com um irmão que já havia muito tempo na igreja e que, de certa forma, não professava uma fé ou algo, de fato, que a igreja caminhava. E o pastor chama esse senhor no conselho e lhe faz uma pergunta. Meu senhor, o senhor pode me dizer no que o senhor acredita? Aquele senhor olha firmemente para o pastor e diz, meu pastor, eu acredito naquilo que a minha igreja acredita. O pastor coça a cabeça. Ok. Você pode me dizer naquilo que a sua igreja acredita? O homem prontamente responde isso. Ora, pastor, a minha igreja acredita naquilo que eu acredito. O pastor fica então encabulado, já agora preocupado, pergunta, tá bom, então me diga no que o senhor acredita, no que a sua igreja acredita. Ele prontamente responde, ora, pastor, é a mesma coisa. Isso parece uma piadinha, né? Meio que sem graça, mas, de fato, muitas vezes nós estamos professando ou vivendo algo, de fato, nós não conhecemos. Estamos no meio, cantamos, lemos, mas, de fato, não acreditamos naquilo que nós mesmos pensamos acreditar ou naquilo que a nossa igreja ou a nossa instituição acredita. E, por conta disso, a nossa vida vai conforme Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí a gente vai levando. E quando a vida vai. Tem um culto, tem outro, tem uma reunião, tem outra. E de fato o que nós queremos chamar a sua atenção aqui é que a santidade, a busca por santidade ou a vida em fervor ao Senhor depende muito da sua concepção daquilo que você acredita e daquilo que a sua igreja acredita. Os dois têm que estar alinhados. E isso tem que ser com base na palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção porque o que de fato Pedro está fazendo aqui, ele não esquece nunca o chamado de Jesus em João 21. Ele nunca esquece Jesus e aquela fogueira na praia e o churrasco, quando Jesus o chama em João 21, e ele vai simplesmente fazer uma pescaria, era líder, leva os outros discípulos com ele, e agora Jesus o encontra na manhãzinha, muitos não o reconhecem, Pedro vai e leva a rede agora da grande pesca, se encontra com Jesus e Jesus já está cuidando daquele seu. Se Jesus faz aquela pergunta para Pedro, e Pedro não se esquece disso, e Pedro, como bom homem de Deus, agora sabendo o que ele acreditava e o que o seu Senhor exigia que ele acreditasse, que ele vivesse por fé, ele vai cuidar da sua igreja, ele vai orientar a sua igreja, ele vai chamar a sua igreja na responsabilidade, ele vai orientar com amor, como apóstolo da esperança, dizendo, olha, não se frustre, Deus está no controle. Apesar de todas as dificuldades, e uma das dificuldades que a igreja passava era a perseguição. Ela começava a perseguição. Haja visto que todos os discípulos vão morrer por conta da perseguição. E aí Pedro está chamando a atenção da sua igreja. E aqui, particularmente, no verso que nós vamos ler, ele está orientando a igreja, e aqui uma palavrinha muito interessante. Ele vai dizer assim no verso 7, ora, ou seja, diante de tudo isso que nós já falamos, de uma vida prática para você viver como bom marido, para você viver como bom servo, para você viver como bom filho de Deus, para você viver como bom líder, ora, saiba que o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, Pedro está aqui chamando a atenção e dizendo à igreja, o fim
de todas as coisas está próximo. O que de fato Pedro está se referindo quando ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. De fato, ele está falando sobre o fim de tudo aqui, o fim terreno no qual todos nós estamos envolvidos, inclusive o sofrimento. Meus irmãos, o que Pedro está falando aqui é o seguinte: embora vocês vão passar por sofrimentos terríveis, o fim está próximo. O fim desse mundo está próximo. E com ele, todos os ardis, todas as maldades, todas as coisas colocadas pelo príncipe enganador desse mundo. E diante de tudo isso, persevere, continue firme. Então o fim aqui é o fim de todas as coisas. É o fim dessas coisas que nós vemos aqui, a matéria, todas as coisas que nós temos aí, que nós nos ligamos e que nós damos, às vezes, tanta importância às coisas e não às pessoas. Pedro vai dizer: o fim dessas coisas está próximo. Mas também tudo aquilo que se levantou contra a igreja de Jesus Cristo também está próximo, porque esse Senhor vai vir e vai levar a sua igreja. Então, Pedro está chamando aqui a atenção da gente e está dizendo: portanto, ou seja, diante de tudo isso que já foi falado, e chamando a atenção de vocês, e sabendo que o fim está próximo, e também o sofrimento, portanto, agora ele está pedindo à igreja, ou exortando a igreja, chamando a atenção da igreja para que tome algumas atitudes. Ou seja, ele vai dizer de tudo aquilo que aconteceu, esse Deus está no controle, ele tem o controle de todas as coisas, esse Senhor Jesus, do qual ele viveu, ele conviveu, e ele vai dizer, portanto, e aí ele vai dar algumas ordens, e essas ordens elas são imperativas. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Criteriosos quer dizer, sejam razoáveis, sejam sensíveis, sejam sérios, sóbrios, ser equilibrado, ter autocontrole. Nós nos lembramos dessa mesma ordem que Paulo dá a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, quando ele diz assim: Timóteo, tu, porém, sê sóbrio. Sê sóbrio. A bem das vossas orações. Como está aqui na Almeida Revista Atualizada. Na King James, esse a bem das vossas orações significa vigiar em oração. Na linguagem NVI, que é a nova versão internacional, diz dediquem-se à oração. Então o verso 7, de fato, está nos chamando a atenção e ele está dizendo, portanto, nós devemos viver e pensar nessas coisas. Então Pedro está chamando a atenção para dizer que uma igreja santa pratica a oração. Meus irmãos, todos nós sabemos aqui, e eu falei sobre isso um pouco com a congregação de Chácara Parreiral, somos conhecidos por amor à palavra de Deus. Somos conhecidos por estudar a palavra de Deus. Somos conhecidos por pregar expositivamente a palavra de Deus, verso a verso, com calma, nos nossos estudos, nos nossos pequenos grupos. Mas e a oração? Não podemos andar mancos, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo não caminha manca. Quando Pedro está chamando a atenção da igreja, que não é só a oração em casa, a oração no seu quarto, no recôndito da sua casa, no silêncio da sua casa, é orarmos juntos também, é estarmos juntos, é pagar o preço. Por estarmos aqui nas nossas reuniões de oração, orando pelos outros. Temos lá em Chácara Parreiral, de segunda a sexta-feira, a oração de 7 às 8. E como é precioso esse tempo. Mas como também, ao mesmo tempo, é preocupante, porque de uma comunidade, poucos vão nesse tempo de oração. E como é precioso, pastor Joás, estarmos ali orando uns pelos outros, conhecer a vida do irmão, conhecer a dor do irmão, conhecer as agruras de outros irmãos. E nós, muitas vezes, só conhecemos isso quando paramos para ouvir essas pessoas, ouvi-las com amor, ouvi-las com tempo, e orar por elas e orar uns pelos outros. Já fazemos isso há 2 anos, sempre de segunda a sexta-feira. Deus tem sido bendito com a igreja. E a igreja só caminha assim, não tem outra forma, meus irmãos, se não for Bíblia e oração. E aqui Pedro está chamando a atenção da igreja para algo que é relativamente simples e que nós ouvimos há quanto tempo? Quanto tempo, Sueli, ouvimos isso nas nossas igrejas? Que você deve buscar a Deus na prática da leitura, também na oração. O que ele de fato está falando aqui é o seguinte: permaneçam em oração. Ou seja, o fim está próximo. Não corram para as montanhas, não vendam as suas propriedades e vá gastar o dinheiro viajando porque o fim está próximo. Não entrem em pânico. Continuem a fazer aquilo que vocês fazem. No verso 8, quero chamar a sua atenção para uma igreja santa, ama acima de tudo. Verso 7, uma igreja santa pratica oração. No verso 8, uma igreja santa ama acima de tudo. Vejam só, acima de tudo, porém, ou seja, de todas essas coisas, né, de serem sóbrios, de serem criteriosos,
tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aqui, de fato, é interessante notar que a concepção aqui de... Não é que o amor é mais importante do que essas outras coisas, mas o amor, ele é tão sublime que ele cobre todas as coisas. É ele que segura todas as coisas. É ele que não só é a base, mas que é o sustentáculo, que mantém. Se ele está acima, ele, como uma grande corrente, segura todas essas coisas. Então, acima de tudo, vivam em amor. Acima de tudo, como diz no verso 8, porém, tende amor. E não é só o amor falado. Não é só vamos fazer um amor, vamos dar uma flor, tentativas de buscar sentido, vamos unir as mãos, afligindo-nos de irmãos, coreografia de aflitos, da música de Sérgio Pimenta. O que ele está falando aqui é de um amor, e esse amor é um amor intenso. E vejam de novo a ordem imperativa. Pedro não está querendo dizer, olha, acima de tudo, se você tiver um tempo na sua escala, na sua correria, no seu trabalho, se a pandemia der um tempo e passar, e aí quando você tiver um tempinho na sua vida, já arrumou a sua casa, já comprou o seu carro do ano, já cuidou de todos os seus filhos estão formados, estão bem orientados, e você já tem tudo na sua vida, seu casamento está bem. Depois de tudo isso, se der um tempinho, ame. Não. Ele disse, tende, é imperativo, é uma ordem, e uma ordem do Senhor Jesus Cristo para o seu servo tem que ser cumprida, não tem outro jeito. E aí ele vai dizer, tende amor intenso. E aqui, esse amor aqui, o amor intenso, vejam só que Pedro está falando, tende amor intenso, é um amor fervente, é um amor constante. Numa linguagem mais colocada para a língua original do grego, é algo que estica. Então, quando a gente volta para o texto e entende que esse amor é algo como se fosse um grande lençol, ou daquele tecido que se estica, que eu não sei qual é, né, que vai, se estica, e ele vai até uma dimensão que nós não podemos compreender, ele vai dizer, tende amor intenso uns para com os outros. Uns para com os outros. Independente de você ter amizade, se você tem o seu grupinho, se você gosta mais, ou se ele gosta mais das coisas, uns para com os outros. Uma comunidade, amando uns para com os outros, tendo amor intenso uns para com os outros. Por quê? Por que você tem que ter esse amor intenso? Porque esse amor cobre multidão de pecados. Preste atenção que aqui não é o cafuné para dizer assim, né? Ah, você pecou, meu irmão? Não. Uma igreja que ama, ela vai e vai bater de frente com o pecado. Vai dizer que você é pecador, mas vai estar junto com você. Vai te instruir, vai te aconselhar, vai te amar, vai te orientar. Mas esse amor, ele cobre multidão de pecados. No sentido de que eu olho para o irmão e muitas vezes eu sei até dos seus pontos fracos, das suas fraquezas, das suas agruras, dos seus problemas, das suas dificuldades, mas eu amo. Porque esse amor é intenso. Porque esse amor é sublime e vem do Senhor, Débora. Logo, ele é intenso, ele cobre multidão de pecados. É aquele amor que nós vemos em 1 Coríntios 13, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, ele cobre multidão de pecados. E essa cobertura não é só no sentido de esconder o pecado, mas de cuidar desse pecado. Em certa hora, revelá-lo em amor para que a igreja cresça. Então, essa igreja, ela ama acima de tudo. Uma igreja santificada ama. No verso 9, uma igreja santa pratica a hospitalidade. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. De novo, a ordem imperativa. Vejam só que nos 3 versos que nós lemos, 7, 8 e 9, nós temos ordens imperativas, no sentido de faça. Ah, faça. Mas faça. Faça. E aí ele vai dizer mutuamente, recíprocos, hospitaleiros. Hospitaleiros aqui vem de uma palavra que diz filos. E aqui remete a uma das respostas que Pedro dá a Jesus, quando Jesus pergunta para ele assim, Pedro, agapas-me, você me ama com amor sacrificial? E Pedro responde, Deus, eu filos, eu te amo como um amigo. E aqui, a palavra hospitaleiros vem de uma expressão no grego que significa filosians, significa filantropia. O cuidado como amigo, o cuidado sem ver quem é que está precisando. É o miserável, eu cuido. É aquele cuidado que vai além fronteiras. Então, é hospitalidade. E aqui é interessante que eu estava vendo um pouquinho o pastor Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa interessante, que no século II
tinha umas regras da didaquê. Por quê? Porque era normal naquele tempo, no século I e século II, terem muitos pregadores da palavra que eram itinerantes e quando chegavam na cidade não tinham lugar, não tinham hotel. E a ordem era, receba esses irmãos. Se eles estão pregando o evangelho, se eles estão andando e dando da sua vida para pregar o evangelho, recebam esses irmãos. Daí a expressão, sede hospitaleiros, sem murmuração. Provavelmente muitos irmãos recebiam e outros não. Então, normalmente, quando a gente faz isso, né, sem um amor próprio, sem a visão de Cristo, a gente olha para aquilo que a gente faz e diz assim, puxa, eu faço tanto, você não está fazendo nada? Pedro aqui não está querendo isso de uma igreja. Está querendo dizer, se você faz, seja hospitaleiro e não murmure. E a palavra murmuração aqui é queixa, desagrado, é fala secreta. É aquela fala, que você faz, mas dentro de você, você está murmurando. Você está um azedume. O caldo está engrossando, o leite está azedando. E você simplesmente fez aquilo porque tinha que fazer. Não por amor, não por santidade, pelo processo de santidade na sua vida. E uma das regras da didaquê era, olha, quando o irmão vier à sua casa e ele for itinerante, ele for pregador da palavra de Deus, ele for apóstolo, ele for profeta, ou ele for pregador da palavra, receba-o por até 3 dias. Se ele ficar por mais de 3 dias, pode expulsar que é falso profeta. Essa era a ordem de fato. Havia uma regra. Tal era o cuidado das pessoas em dizerem assim, sirva e faça dessa forma. Eram regras que não estão na Bíblia, mas era da chamada didaquê. Era o cuidado, o ensino de coisas que eram extras bíblicas, mas que era para o bom crescimento da igreja. Então, meus irmãos, uma igreja santa pratica a hospitalidade, no sentido de abrir a casa para os irmãos, de receber os irmãos, estar junto com os irmãos, convidar o evangelista para um almoço, o pastor para o almoço, fica a dica, tá bom? Verso 10, uma igreja santa serve uns aos outros com seus dons. Uma igreja santa serve uns aos outros com seus dons. Preste atenção, e de novo aqui, outra ordem imperativa, Beto. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Preste atenção, irmãos, que singeleza nessa palavra, que singeleza nessa ordem, nesse conselho do homem de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, uma igreja santa serve uns aos outros com seus dons. Servir, aqui é a expressão do diácono, aquele que está pronto para servir, diaconia. Aquele que está ali está pronto para qualquer coisa. A gente pode estar aqui ligado no culto, mas o diácono está lá. Ó. Olhar até aquece, né, Brunão? Alguma coisa que acontecer aí. Domingo passado a gente estamos na igreja por algum motivo, né? Os irmãos, os diáconos não puderam estar presentes em chácara. Nós temos lá 2 diáconos, né? E aí o Marcos Nath estava lá, eu falei, Nath, você vai ficar de diácono hoje. Aí ele falou assim, o que o diácono faz? Eu falei, cara, fica ligado, que vai acontecer, vai acontecer. Não acredito que naquele dia em que o Nath ia ter a primeira experiência como diácono, vamos assim dizer, entra um cachorro na igreja. Eu falei, cara, expulsa, cara, né? Dá o chute no cão. E ele ficou todo sem graça, quem conhece o Nath sabe como é que ele é, né? Eu falei, tinha que ser no dia que o Nath veio, né? Quase que eu orei pelo cachorro, mandei ele embora, mas enfim, não aconteceu isso não. Então, meus irmãos, servir é diaconia. Gostar de servir, é estar disposto, é estar apto, é estar a posto. Conforme, presta atenção. Pedro não está aqui dizendo para nós servirmos do jeito que nós queremos. Pedro não está querendo dizer, olha, você serve, mas do jeito que der para você, no tempo que der para você, da forma que der para você, com o dinheiro que sobrar, com as coisas que você for fazer, onde você for fazer, no tempo que você for fazer. Tem uma forma e tem uma forma. Preste atenção. Servir uns aos outros, cada um de nós que estamos aqui e que essa palavra está chegando ao seu ouvido e ao seu coração. Cada um, conforme o dom que recebeu. Pastor, qual o dom que eu recebi? Procura com diligência os melhores dons. I have. Procure, e Deus vai te falar no seu coração. Ele vai, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, conforme os dons que nós recebemos, e por isso que a igreja, ela é criativa,
ela é expansiva, ela é amorosa, no sentido de muitas vezes cuidar, abraçar, mas também instruir e confrontar em amor, conforme o dom que nós recebemos. E aí nós vamos ver daqui a pouco, no final do verso, uns falam, outros pregam, outros servem, outros orientam, outros tocam, outros estão juntos, outros participam, outros simplesmente ouvem. Coloca o ombro para chorar, aquietar o coração, para aquietar a alma. Serve sem dizer uma palavra. Outros no pão da vida, silenciosos no fundo de uma casa, cortando pães, fazendo lanche. E aquelas pessoas que vão sair dali, que vêm das suas cidades, para o hospital infantil, para o Jaime e para tantos outros lugares, vão ser alimentadas por mãos das quais ele talvez nunca vai conhecer na vida. Mas são irmãos que serviram com seus dons, serviram em amor. E aí o texto vai dizer como se fosse a forma. Existe uma forma, existe um modo de se fazer. Você, quando vai fazer um bolo, as senhoras que aqui estão gostam de fazer naquela forma. E a outra forma gruda o bolo todinho. Quando você vira, tá aquela coisa horrorosa, né? Quando some com a sua forma, você vira, né? Fica... Se for tapué, então, acabou, né? Sumir a tapué, eu já passei por isso aqui com a Geisa. Se ela estiver me ouvindo aqui, ela vai me pegar amanhã. Enfim, não mexe com a tapué das irmãs, não. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Isso é muito bacana. Porque despenseiros vem de uma palavra grega, na língua original grega, que significa oikonomos, da onde vem a nossa expressão economia. Mordomo, administrador. Como bons mordomos, administradores, economistas que vocês são. Se vocês receberam esses dons, como bons despenseiros. Como bons despenseiros o quê? Da multiforme graça de Deus. E essa multiforme, essa palavrinha multiforme, é outra palavrinha no grego que significa poikilos, que significa de vários tipos, diversificados, múltiplos, de várias cores, de várias matizes, de várias texturas, de vários sabores, de vários cheiros. É a multiforme graça de Deus que não tem número, que não tem como dizer, vai até tanto, ela é multiforme, ela se estica, ela vai aonde? Além fronteiras. E numa expressão mais prática para a gente entender, existe na nossa casa, ou se não existir, né, em outras casas, você tem um lugar onde você coloca o alimento, aquele lugar nós chamamos de despensa. E quando você precisa de alguma coisa, você olha e vai fazer um bolo, por exemplo, e você olha e vai trigo, e você procura, você que já organiza aquela despensa, você sabe onde dá o trigo. E você vai e pega, como bons despenseiros, aquilo ali está à sua disposição para você servir e fazer o bolo e servir a outro. Então, como bons despenseiros que mantêm a despensa sempre cheia, organizada e sabe onde está e não vai perder tempo com isso e não vai precisar ficar correndo no mercado ou pedir um iFood para trazer, você sabe onde está essas coisas, como bons despenseiros. E o que tem que ter nessa dispensa é a multiforme graça de Deus. E ela não se acaba, ela é infinita, ela é para sempre, ela é gloriosa. Então, uma igreja santa serve uns aos outros com os seus dons. Existe uma forma e existe uma forma. E para terminar, o verso 11, e quando eu falo para terminar, todos dizem glória a Deus, né? Diz, uma igreja santa prega e serve para a glória de Deus. Uma igreja santa prega e serve para a glória de Deus. Verso 11, se alguém fala, ou seja, se alguém prega de acordo com os oráculos de Deus. Então, você que tem... que está aqui à frente, não pensa que isso aqui é fácil não, viu, gente? Né, pastor? A gente que vem para cá, a gente tem que se debruçar na palavra de Deus. E isso, ao mesmo tempo que é glorioso, muitas vezes preocupante. Claro que é o Espírito Santo de Deus que vai falar. E a gente não quer aqui no final do culto tapinha nas costas para dizer como foi bom a sua palavra, não. Quer que você saia daqui cheio do texto da palavra de Deus e medite nele durante toda a semana. Não somente a palavra de Deus fale ao seu coração. Me lembro uma vez que eu preguei na igreja de Itacibá e no outro dia um irmão, rapaz, sua palavra foi muito bacana, né? Eu falei, foi, aquela piada que você contou foi show de bola. Falei, tá bacana, e o texto? Não sei não. Passou de nada, né? Ele só ouviu uma piada, mas achou bacana. É o texto que fala no nosso coração.
Então somente Ele. Então se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale com aquilo que a palavra de Deus... É por isso, meus irmãos, que nós prezamos pela mensagem expositiva. Porque é uma das maiores, ou das formas mais simples de nós não cometermos heresia. Nós abrimos a Bíblia e expomos a palavra de Deus. Então somente ela fala ao coração. Não é achismo, não é aquilo que eu acho, não são temas, não são palavras, né, convertentes, bonitas, é a palavra de Deus. Então, se alguém prega, se alguém ensina, fale conforme a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus instrua. E se muitas vezes tem que dar uma cajadada, dê a cajadada. E você que recebe, dê glória a Deus. Porque da mesma forma que é difícil ouvir um sermão duro, é difícil pregá-lo. Então, se alguém fala, se alguém prega, aqui de fato é isso, né? A King James diz, se alguém prega, oráculos é logia, logos, palavra de Deus. Se alguém serve, olha de novo a palavra diaconia. Deus está nos chamando para servir, viu, meus irmãos? Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, na força que Deus supre, faça-o na força que Deus supre. A força que vem de Deus, tanto para fazer além, como para fazer somente o necessário. É Deus que vai dizer até onde a gente vai, meus irmãos. Muitas vezes nós fazemos além daquilo que Deus quer para dizer, eu fiz. Viu o que eu fiz? Lembra o que eu fiz? Olha, dei tanto, contribuí com tanto. Ah, aquilo foi eu que fiz. Lembra daquilo lá? Olha a fachada da igreja. Deus não pediu para você fazer isso, filho. Muitas vezes nós temos que saber aonde Deus nos manda. Às vezes por muito, mas às vezes por, opa, tá bom aí. Fica quieto, aqui vai vir outro. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém faça-o na força de Deus. Veio está aqui, na força de Deus. Para que em todas as coisas, ou seja, em todas essas coisas, diante de tudo isso que nós já falamos aqui, de uma igreja santa, essa igreja pratica a oração. Uma igreja santa ama acima de tudo. Uma igreja santa pratica a hospitalidade. Uma igreja santa serve uns aos outros com seus dons. Uma igreja santa prega e serve para a glória de Deus. E o texto finaliza dizendo, para que em todas essas coisas das quais nós conversamos aqui, e foi exposto o texto, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, e há um meio, por meio de Jesus Cristo. E a esse Jesus Cristo pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o Senhor da igreja, esse é o Senhor, meus irmãos. Essa família que hoje se entregou, que hoje confessou, que já tinha se entregado, claro, né? Ao Senhor Jesus Cristo, e hoje faz parte da membresia do corpo de Cristo. Eu queria dizer para vocês, família, que na China, quando eles recebem novo grupo de irmãos, eles colocam esses irmãos no meio, fazem um grande círculo, olham para aqueles irmãos e dizem, agora Jesus Cristo tem um novo par de olhos para olhar. Agora Jesus Cristo tem um novo par de pernas para ir. Agora Jesus Cristo tem um novo par de mãos para abraçar, para cuidar, para caminhar, para ir juntos. Agora Jesus Cristo tem um novo coração para amar. E esse Jesus Cristo deu uma igreja para que cuide de vocês. A esse Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Uma igreja santa para a honra e glória do Senhor.